Violência doméstica contra a mulher. Nós vamos tratar hoje da Lei 11.340 de 2006, que vai regulamentar o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, alterar o Código de Processo Penal, o Código Penal e também a Lei de Execução Penal e criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o que nós temos que primeiro analisar é o significado do termo ou a conceituação que a lei traz sobre a violência contra a mulher, conforme estabelece o artigo 5º da Lei 11.340. Analisemos. Lei 11.340, de 2006, artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O que nós verificamos, então, na redação do artigo é que o sujeito passivo dessa lei é sempre a mulher, que vai integrar uma relação doméstica, familiar ou afetiva. É o que nós vamos analisar separadamente nos próximos itens. Relação doméstica. O inciso 1 desse artigo 5º, ele vai definir o que é essa relação doméstica. Lei 11.340 de 2006, artigo 5º, inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Relação familiar. Por sua vez, a relação familiar é definida pelo inciso 2º desse artigo 5º. Lei 11.340 de 2006, artigo 5º, inciso 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Relação íntima de afeto. A relação íntima de afeto é definida agora pelo inciso 3º, também do artigo 5º. Lei 11.340 de 2006, artigo 5º, inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. É importante destacar que essa convivência anterior, ela não abarca uma relação fugaz, uma relação passageira, como inclusive tem entendido o Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência número 100.654. Necessário se faz salientar que a aplicabilidade da mencionada legislação a relações íntimas de afeto, como o namoro, deve ser analisada em face do caso concreto. Não se pode ampliar o termo relação íntima de afeto para abarcar um relacionamento passageiro, fugaz ou esporádico. E por fim, é importante destacar que todas essas relações elas vão depender da orientação sexual da pessoa, como dispõe o parágrafo único desse mesmo artigo 5º. Lei 11.340 de 2006, artigo 5º, parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Formas de violência. É necessário nós analisarmos as formas através das quais essa violência ela pode ser exercida, o que é positivado através do artigo 7º da mesma lei. Lei 11.340, de 2006, artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A partir dessa definição geral, é importante também analisarmos as modalidades que vão ser definidas nos incisos desse artigo 7º. Violência física. Inciso 1º do artigo 7º. Lei 11.340 de 2006, artigo 7º, inciso 1. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Violência psicológica. Essa segunda forma de violência está estabelecida exatamente no inciso 2
do próprio artigo 7º. Analisemos. Lei 11.340, de 2006, artigo 7º. Inciso 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Essa violência psicológica, ela pode se dar mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, o isolamento da vítima, uma vigilância constante, uma perseguição, insultos, chantagem, ridicularização, exploração, uma limitação do direito de ir e vir, ou qualquer forma, como estabelece o próprio inciso. Violência sexual. Por sua vez, a violência sexual ela está definida no inciso 3 do mesmo artigo 7º. Lei 11.340 de 2006, artigo 7º, inciso 3. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Como estabelece esse inciso, esse tipo de violência ele pode se dar mediante uma intimidação, uma ameaça, coação, uso da força, que vai fazer, ou seja, que vai induzir a vítima a comercializar ou a utilizar a sua sexualidade, que também a impeça de usar contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ou ainda ao aborto ou à prostituição. Em suma, que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Violência patrimonial. O quarto tipo de violência está definido no quarto inciso do mesmo artigo 7º. Analisemos a sua redação. Lei 11.340, de 2006, artigo 7º. Inciso 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Temos ainda a violência moral. Violência moral. Inciso 5º do mesmo artigo 7º, novamente. Lei 11.340, 2006, artigo 7º, inciso 5. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. O importante verificar é que de todos esses tipos de violência, nós não temos um rol taxativo, pois o dispositivo legal ele expressa ainda entre outras formas de violência, o que significa dizer que outras espécies podem e deverão ser abarcadas pela disposição legal. Sujeito ativo. O sujeito ativo desse crime vai ser toda e qualquer pessoa que pratique uma dessas 5 formas de violência. Isso inclui o marido, o ex-marido, o companheiro, o irmão, inclusive pessoas do sexo feminino que também coabitem ou que também se enquadrem naqueles requisitos que nós acabamos de analisar. Competência para processar e julgar. A competência para processar e julgar vai ser dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive criados com essa própria lei. É o que vai dispor o artigo 14 da norma que estamos analisando. Lei 11.340, de 2006, artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, nós temos que lembrar que toda e qualquer causa que seja decorrente do cometimento de violência doméstica contra a mulher, inclusive as causas cíveis, elas vão ser abrangidas por esta vara especializada. Inexistência de vara especializada. Caso não exista essa vara especial, em virtude do tamanho da própria comarca, haverá a distribuição normal,
entre vara civil, vara criminal, ou entre a primeira e segunda vara criminal, que vai ocorrer, evidentemente, quando a comarca ela não comporta uma especialização tão grande assim para haver uma vara específica, só para tratar dos temas desta lei. Inaplicabilidade da Lei 9.099 de 1995, independentemente da pena aplicada. É importante ressaltar que, independentemente da pena prevista para o tipo de crime, não vai se aplicar aqui, no que estamos analisando na violência contra mulheres, os procedimentos do Juizado Especial Criminal. É, inclusive, o que determina o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006, artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995. A consequência disso é que, ao invés de se instaurar aquele procedimento da Lei 9.099, nós vamos ter um inquérito policial, nós vamos ter ação penal, e, inclusive, os recursos eles vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça respectivo. Subsidiariedade do Código de Processo Penal e Código de Processo Civil. O que a gente tem que verificar também em relação a essa lei que estamos comentando é que se aplicam de forma subsidiária, ou seja, de forma paralela, de forma complementar, as disposições que regem o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, tudo como define o artigo 13 da Lei Maria da Penha. Lei 11.340, de 2006, artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. O papel do Ministério Público. Missão principal. Analisemos o artigo 8º da Lei 11.340 de 2006. Lei 11.340 de 2006, artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais. Então, as diretrizes do Ministério Público vão se dar a partir desse conjunto articulado de ações. A integração operacional com as áreas de segurança pública, de assistência social, saúde, educação, trabalho e ainda habitação. Inclusive, o Ministério Público ele tem que se atentar para a implementação de um atendimento policial especializado para as mulheres, de forma que elas não fiquem inibidas, coibidas a comparecerem ao próprio distrito policial. Atribuições administrativas. As atribuições administrativas do Ministério Público relacionadas a essa lei estão previstas no artigo 8º e artigo 26, cuja leitura integral remetemos o aluno. Eles tratam de expedientes a serem realizados pelo promotor de justiça, tais como promoção de estudos, pesquisas, requisitar a força policial quando isso for necessário, fiscalizar estabelecimentos, entre outros. Tudo para que se possa atingir os fins propostos pela lei. Atribuições processuais. As atribuições processuais do Ministério Público, elas se desdobram em 4 frentes relativamente à Lei Maria da Penha. Na primeira delas, nós temos o requerimento de medidas protetivas de urgência. É o que nós vamos verificar no artigo 19 e seu parágrafo 3º da lei que estamos comentando. Analisemos. Lei 11.340, de 2006, artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 3º.
Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Numa segunda hipótese, nós temos as demais medidas cautelares. É o que a gente verifica do artigo 22 da mesma lei. Lei 11.340 de 2006, artigo 22, parágrafo 1º. As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. A terceira hipótese da atuação do Ministério Público é a sua intervenção como custos legis. Analise-se o artigo 25 da lei. Lei 11.340 de 2006, artigo 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. E num quarto âmbito de atuação do Ministério Público, nós temos a defesa de interesses e direitos transindividuais. É o que define o artigo 37. Lei 11.340 de 2006, artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nessa lei poderá ser exercida concorrentemente pelo Ministério Público e por associação de atuação na área regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. Ou seja, todos aqueles direitos que não são individuais e nem particulares, mas ao contrário, que pertencem para toda uma camada da população, para todo um agrupamento e que devem ser tutelados de forma coletiva, eles podem ser e devem ser objeto de atenção tanto do Ministério Público quanto dessas associações. Medidas protetivas de urgência. Então, desses quatro âmbitos que acabamos de analisar, nós temos que dar uma maior atenção às medidas protetivas de urgência, em virtude da pluralidade de possibilidades que a própria lei abre. Na primeira delas, nós vamos ter a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais das 3 esferas governamentais. Nós verificamos isso através da leitura do parágrafo 1º do artigo 9º da lei. Analisemos. Lei 11.340, de 2006, artigo 9º, parágrafo 1º. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Então, o que a gente verifica é que a assistência à mulher, ela tem que levar em consideração a assistência social no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública e as políticas públicas de proteção. Garantia do trabalho. Essa garantia do trabalho, ela é definida pelo parágrafo 2º do artigo 9º. Vamos analisar a sua respectiva redação. Lei 11.340, 2006, artigo 9º, parágrafo 2º. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Inciso 1. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Inciso 2. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, essas medidas que vão assegurar o trabalho, tanto para a funcionária pública quanto para a mulher que se rege nas suas relações trabalhistas pela CLT, sempre que forem tais medidas urgentes, necessárias para resguardar a integridade física, psíquica e moral da própria ofendida. Medidas que obrigam o agressor. Elas estão reguladas nos incisos do artigo 22. Vamos analisar quais são elas. Lei 11.340, de 2006, artigo 22. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas
com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. O que a gente vê aí é um caráter também preventivo da norma. Mas precisamos analisar também o inciso 3º desse mesmo artigo. Lei 11.340 de 2006, artigo 22, inciso 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a linha A, aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. A linha B, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. A linha C, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Nós temos ainda duas medidas que obrigam o agressor, previstas nos incisos 4º e 5º desse mesmo artigo. Analisemos. Lei 11.340 de 2006, artigo 22. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Importante realçar que não se trata de um rol exaustivo, como inclusive estabelece o parágrafo 1º deste artigo 22. Lei 11.340, de 2006, artigo 22. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor. Há a possibilidade do juiz requisitar a força policial para garantir a efetividade dessas medidas, como dispõe o parágrafo 3º do artigo 22. Lei 11.340 de 2006, artigo 22, parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Medidas que protegem a vítima. Essas medidas que protegem a vítima, elas podem ser determinadas pelo juiz, também como estabelece a própria Lei Maria da Penha. Lei 11.340, de 2006, artigo 23. Inciso 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Inciso 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Inciso 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar. Inciso 4. Determinar a separação de corpos. Então, o que se verifica é que há uma série de disposições da lei que visam a proteger a integridade física da vítima, que podem, por sua vez, ser determinadas através de ordem judicial. Medidas de ordem patrimonial. As medidas de ordem patrimonial também vão poder ser determinadas pelo juiz e estão estabelecidas em todos os incisos do artigo 24 da Lei Maria da Penha. Lei 11.340, de 2006, artigo 24. Inciso 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Inciso 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Inciso 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Inciso 4. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Crimes e penas. A lei, efetivamente, ela não chegou a criminalizar nenhuma conduta, mas ela tornou mais rigorosa a aplicação da própria lei penal para o infrator da violência doméstica. É o que a gente verifica nos próximos itens que vamos analisar. Nova agravante da parte geral. Analisemos a agravante inserida no artigo 61 do Código Penal. Código Penal, artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime.
A linha F, com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Qualificação da lesão corporal pela convivência. Também a qualificadora que foi introduzida por essa lei no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Vamos analisá-la. Código Penal, artigo 129. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena: detenção de 3 meses a 3 anos. Causa especial de aumento de pena no crime de lesão corporal. Há ainda, no mesmo artigo 129, uma causa especial de aumento de pena, que está disposta no parágrafo 11º. É o que nós analisamos. Código Penal, artigo 129, parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Direito de representação e retratação. Vamos analisar o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Lei 11.340, de 2006, artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. O que a gente verifica dessa redação é que o objetivo da lei foi o de dificultar a retratação, ou seja, trazer uma maior proteção para o próprio interesse da mulher. E isso tem despertado a seguinte discussão. A exigência de representação no crime de lesão corporal leve foi estabelecida pela Lei 9.099 de 95. A Lei Maria da Penha determina, no seu artigo 41, que a gente já analisou, que não se aplica a lei dos juizados especiais em seus procedimentos. Surge então dessas duas questões o seguinte dilema: é condicionada ou é incondicionada a ação penal do crime de lesão corporal praticado contra mulher nos termos da Lei Maria da Penha? Há decisões do STJ estabelecendo que é incondicionada, não havendo a possibilidade de retratação. Analisemos. Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus número 91.540. 1. Esta Corte, interpretando o artigo 41 da Lei 11.340, de 2006, que dispõe não serem aplicáveis aos crimes nela previstos, a Lei dos Juizados Especiais, já resolveu que a averiguação da lesão corporal de natureza leve, praticada com violência doméstica e familiar contra a mulher, independe de representação. Para esse delito, a ação penal é incondicionada. Porém, e aqui reside o grande problema, nós temos no mesmo Superior Tribunal de Justiça uma decisão que congrega uma série de outras que estão absolutamente no sentido contrário. É o que a gente verifica com a seguinte análise. Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus número 113.608. Considerou que, se a vítima só pode retratar-se da representação perante o juiz, a ação penal é condicionada. Ademais, a dispensa de representação significa que a ação penal teria prosseguimento e impediria a reconciliação de muitos casais. Então, sob esse tema, o aluno deve estar absolutamente ligado à jurisprudência que vai ser emanada pelo Superior Tribunal de Justiça. Até porque esses entendimentos, ele provém das duas turmas criminais, da quinta e da sexta, cada um delas com um diferente entendimento. Além dessa questão da representação que há poucos analisávamos,
é fundamental que o aluno esteja analisando a jurisprudência em relação aos demais aspectos da lei, até porque trata-se de uma lei nova no nosso regime jurídico e o tratamento que vai ser dado pelos tribunais é fundamental para a interpretação e aplicação dos seus respectivos dispositivos. Como uma obra para auxiliar a essa missão, nós indicamos a Lei Maria da Penha na Justiça, da professora Maria Berenice Dias, que é da editora Revista dos Tribunais. Bons estudos e boa sorte!